Então vamos orar para a gente poder começar aqui. So, beginnen wir mit einem Gebet. Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. Herr, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sein. O desejo da gente fazer essa live é de ser um instrumento de bênção do Senhor. Unser Wunsch ist es, dass wir ein Werkzeug zum Segen sein können. Eu queria te pedir que cada pessoa que está participando desse encontro, que vai participar, Und wir bitten dich, dass jeder, der teilnehmen wird an diesem Treffen heute, possa sim, de alguma maneira, ser visitada pelo Teu Espírito Santo, dass jeder besucht werden können, aufgesucht werden kann von deinem Heiligen Geist. e que a Tua presença possa renovar o coração de cada um de Und nós, dass deine Gegenwart unser Herz erneuert. renovar nossa esperança, Und unsere Hoffnung, renovar nossos sonhos, unsere Träume, renovar tudo aquilo dentro de nós que de alguma maneira, por alguma razão, se encontra um pouco apagado. alles, was in uns ist und vielleicht auf irgendeine Art und Weise ein bisschen verlöscht O Senhor ist. sabe que os dias que a gente está vivendo agora são dias de escuridão. Die Tage, in denen wir im Moment leben, sind dunkle Tage. Mas a gente quer pedir que a Tua luz possa brilhar no nosso coração. Aber wir bitten dich, dass dein Licht in unserem Herzen leuchten kann. É o que a gente pede no nome de Jesus, Das Pai. bitten wir dich in deinem Namen, Herr Jesu. Amém, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, me conhece. Fala para Ele isso. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Peça para Ele isso. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Eu sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me.
gente quer cantar um louvor agora que diz que não existe nada melhor Wir wollen jetzt ein Lied singen, wo im Text Folgendes vorkommt. Da sagt man, es gibt nichts Besseres, do que ser amigo de Deus, als der Freund Gottes zu sein caminhar seguro na luz, und in seinem Licht sicher zu wandeln, descansar no seu amor, in seiner Liebe auszuruhen, ter a paz no coração, den Frieden im Herzen zu tragen poder viver em comunhão. und in seiner Gemeinschaft zu leben. Eu queria que você pudesse cantar com a gente esse louvor e, So sing mit uns diesen Lobpreis. se você não conhece, que esse louvor pudesse penetrar teu coração nessa Wenn du hora. ihn auch nicht kennst, dann soll doch dieser Lobpreis in dein Herz eindringen. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, descansar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor, Danke, Herr, dass du unser guter Hirte bist. porque o Senhor deu a vida por cada um de Du hast nós. dein Leben hingegeben für jeden von uns. E em Ti nós temos esperança. In dir haben wir Hoffnung. Renova, Senhor, nossas forças. Erneuere unsere Kräfte, Renova o nosso coração, Pai. auch unser Herz, Renova a nossa alma. unsere Seele Renova, Senhor, a nossa esperança. und unsere Hoffnung, Em Herr. nome de In Jesus. deinem Namen, Herr Jesus. Amém. A gente vai cantar um louvor, acho que é o único que eu sei cantar melhorzinho, um alemão, que diz: Singe dir ein Liebeslied. Singe dir ein Liebeslied, wie mein Herz
besseren Platz, als ganz in deiner Nähe zu sein. Und das ist ein großer Wunsch von vielen, sicher von vielen. Das ist ein großer Wunsch von mir, deine Nähe zu spüren, ganz in deiner Nähe zu sein. Es tut so gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir uns fallen lassen können, wenn wir gerade unsicher sind, wenn wir vielleicht nicht mehr stehen bleiben können. Einfach dann zu wissen, du bist da, das ist unwahrscheinlich gut. Danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für deine Liebe, Herr. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Groß ist der Herr und würdig Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Eu vou deixar para cantar mais um louvor no final, porque tem a ver com o que a gente vai conversar agora na nossa reflexão de hoje. Hat noch einen Lobpreis, aber den möchte er am Ende singen, weil das zu tun hat mit dem, was er heute reden wird. Mostra um probleminha de delay. Eu não sei se você tem que mexer. Mostra um probleminha de delay. Quando você fala, o áudio vem depois, entendeu? O Dani falou que tá com um pouquinho de delay na fala.
Mas agora a gente não consegue mexer. Mas aí vocês aí... Vou tentar resolver. Não mexe não, Daniel. Por favor. Senão você vai dar um problema. Eu sei que... Deixa rolar Es agora. ist scheinbar der Ton ein bisschen zu spät. Wir sprechen und scheinbar kommt der Ton dann ein bisschen später. A Aber da internet kann não man é boa. jetzt nicht sehr viel dran ändern. A internet não está muito boa aí. Ja, ist unsere Internet, das Internet. É. Bom, eu queria convidar vocês para a gente ler um texto que se encontra no primeiro livro dos Reis. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus 1. Könige. E esse texto me falou muito ontem, quando eu já estava pensando em trazer para vocês uma palavra. Und der Text Essa hat palavra. sehr zu mir gesprochen, schon gestern, als ich darüber nachgedacht habe, welches Wort ich euch bringen soll. Então, o texto que eu queria com vocês está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Der Text ist in 1. Könige 18. A gente vai ler do verso 41 até o 46. Und wir werden die Verse 41 bis 46 Então, vou repetir. lesen. Primeiro livro dos Reis, 1. Könige, capítulo de número 18, Kapitel 18, a partir do verso de número 41. ab Vers 41. Então vamos lá. Eu leio um aqui em português, a Marita lê o outro em alemão. Okay, wir wechseln uns ab. Portugiesisch und Deutsch. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Elia aber sagte zu Ahab: Geh hin, iss und trink, ich höre schon das Rauschen des Regens. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do monte, ao alto do monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Als Ahab hinging zu essen und zu trinken, stieg Elia auf den Gipfel des Karmel, beugte sich tief zur Erde nieder und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Dann sagte er zu seinem Diener: Geh hinauf und richte deine Augen hin zu dem Meer. Er ging hinauf, tat es und sagte dann: Es ist noch nichts zu sehen. Elia befahl: Geh noch einmal hin. So geschah es 7-mal. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha os teus carros, o teu carro, e desce para que a chuva não te detenha. Beim 7. Mal meldete er: Es ist eine Wolke zu sehen, so klein wie die Hand eines Mannes. Sie kommt gerade herauf aus dem Meer. Da antwortete Elia: Geh hin und melde es Ahab. Sage zu ihm: Spanne an und fahre hinab, der Regen wird dich sonst überraschen. Dentro em pouco tempo os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Nicht lange darauf verdunkelte sich der Himmel und es wurde schwarz von Gewitterwolken. Dann fiel ein starker Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a estrada de Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia. Er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Esse texto que a gente acabou de ler fala daquele período de grande seca que estava havendo em Israel. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der spricht von einer großen Dürre in Israel. Onde durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água. 3 Jahre und 6 Monate lang hat es keinen einzigen Tropfen Regen gegeben. E essa chuva não caiu por conta da primeira oração que Elias havia feito ao Senhor. Und dieser Regen kam nicht, weil Elia ein Gebet gesprochen hat. E agora o texto
se encontra no período em que Elias ora para que Deus mandasse chuva novamente. Und jetzt betet Elia zum Herrn, damit es wieder regnen würde. Sem dúvida nenhuma, esse acontecimento foi um fato histórico que marcou a história do povo de Israel. Das war ohne Zweifel ein historischer Moment, der das Volk Israel gekennzeichnet hat. E que, sem dúvida, marcou a história do povo, daqueles reinos e daquele tempo inteiro, porque foi uma seca que havia tomado conta de todos os lugares. Und nicht nur Israel, sondern sicher auch andere Nationen mit anderen Königen, denn es war wirklich eine lange Dürre, lange Trockenheit. Eu fiquei pensando nessa palavra de hoje, porque muitos de nós gostaríamos de viver uma experiência tão profunda com Deus como foi o caso da de Elias aqui. Ich habe mir diesen Text herausgenommen und über ihn nachgedacht, denn es gibt sicher einige unter uns, die auch so gerne so eine Erfahrung machen würden wie der Elia. Imagina você, alguém que ora e Deus, por causa da oração dessa pessoa, não permite que se chova. Stell dir mal vor, jemand betet und aufgrund dieses Gebetes kommt wirklich kein Regen mehr. E depois ele ora de novo e a chuva vem. Und dann betet wieder und der Regen kommt. Vocês imaginam que experiência foi essa que Elias viveu? Stellt euch einfach mal diese Erfahrung vor, die Elia gemacht hat. Então, eu queria hoje falar com vocês sobre quais são os segredos para a gente viver grandes experiências com Deus. So möchte ich heute mit euch darüber sprechen, was wohl diese Geheimnisse sind, damit wir so große Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott machen. Essa grande experiência na vida de Elias, está até narrado lá no livro, na carta de Tiago, no capítulo 5, Diese große verso Erfahrung 18. wird auch im 17. Jakobusbrief genannt, No capítulo 5, im Kapitel 5. Verso de número 17, se eu não estou enganado. Jakobus 5. Uhum. Só um minutinho aqui, só para checar aqui. Vers 17. 17, né? Em Tiago 17, capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sofrimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elia war ein Mensch wie wir. Betete, es solle nicht regnen, und es regnete tatsächlich 3,5 Jahre lang nicht auf Erden. Und betete wieder, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Jakobus 5, 17 Então, und 18. esse texto diz que Elias viveu essa experiência extraordinária. Elia hat diese Wahnsinnserfahrung gemacht. No texto de Tiago, diz que ele era homem como eu e você. Und in Jakobus steht, dass ein Mensch war wie wir. E estava dizendo, o que esse texto está dizendo é o seguinte: olha, o que Elias viveu, eu e você precisamos também viver. Das heißt also, was uns der Text hier zeigt, ist, dass das, was Elia gelebt hat und erfahren hat, Mas das können wir auch erfahren. Há algumas características nessa experiência de vida com Elias que eu acho que revelam um pouco o que fez ele viver essas experiências com Deus na sua vida. Und es gibt einige Erfahrungen, die eben gemacht hat und wo es einige Charakteristiken, einige Eigenschaften gibt in ihm, damit diese Erfahrungen machen konnte. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês nesse texto Das erste, was ich hier sagen é que se a möchte, gente quiser viver grandes experiências com Deus, wenn wir große Erfahrungen mit Gott machen möchten, tudo precisa começar de joelhos. muss alles auf Knien beginnen. Olha que antes de tudo acontecer, o que o texto diz aqui? Schaut mal, was wir hier im Text sehen. Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 1. Könige 18, verso de número 42. Vers 42. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao alto do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Als Ahab hinging zu essen und zu trinken, stieg Elia auf den Gipfel des Karmel, beugte sich tief zur Erde nieder und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Veja que a primeira coisa que Elias fez foi se dobrar diante de Deus. Aqui mostra até
numa posição meio que fetal, né? Das Erste, was Elia macht, war einfach, sich vor Gott zu beugen. E numa posição de humilhação, In einer Position wie eine entwürdigende Position. e ele então orou para Deus, falou com o Senhor antes de Er hat qualquer mit Gott coisa. gesprochen, gebetet. E através dessa oração, a oração demonstra dependência de Deus. Und dieses Gebet zeigte, dass er abhängig war von Gott. E o texto de Tiago fala justamente isso, dá ênfase na oração de Elias. Und Jakobus sagt auch, er gibt da wirklich den Schwerpunkt, legt er auf das Gebet von Elia. É interessante dizer que Elias havia vindo de uma grande batalha contra os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Elia kam aus einem Kampf, der vorher stattfand, mit 400 Propheten des Baal. Então Elias estava muito cansado, ele estava com fome. Elia war müde, er hatte Hunger. E foi exatamente o que Acabe fez. No versículo 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Das war genau, was Elia zu dem Ahab sagte. Elia sagte zu Ahab, geh hin und iss und trink. Ou seja, ambos estavam com fome, ambos estavam dentro do mesmo evento. Beide waren in dem gleichen Event und beide erlebten das Gleiche. Mas enquanto que o rei Acabe foi alimentar a sua carne, Aber während Ahab sein Fleisch nährte, Elias foi alimentar o seu espírito através hat da oração. Elia seinen Geist genährt durch das Gebet. Então Elias tinha a oração como uma prioridade na sua vida. Elia hatte das Gebet als Priorität E in seinem Leben. a nossa vida, se a gente quiser viver grandes experiências com Deus, a oração precisa ser uma prioridade nas nossas Wenn escolhas. wir große Erfahrungen mit Gott machen möchten, dann muss auch bei uns das Gebet die Priorität sein. Então, tudo precisa começar de joelhos. Alles beginnt auf Knien. A segunda coisa que eu queria falar com vocês Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, é que se a gente quiser viver grandes experiências com Deus, wenn wir große Erfahrungen erleben möchten mit Gott, nós não podemos desanimar diante da ausência dos sinais de Deus. dann dürfen wir nicht entmutigen, wenn es keine Zeichen gibt von Gott. Olha o que diz o verso 43. Schaut mal, was hier bei Vers 43 steht. E disse a seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta e assim por 7 vezes. Dann sagte er zu seinem Diener, geh hinauf und richte deine Augen hin zu dem Meer. Er ging hinauf, tat es und sagte dann, es ist noch nichts zu sehen. Elia befahl, gehe noch einmal hin. So geschah es 7-mal. É muito interessante que Elias, no começo, diz assim, eu já escuto o barulho de chuva. Es ist interessant, denn am Beginn des Textes sagt Elia, ich höre schon das Rauschen des Regens. Mas o servo de Elias, o discípulo de Elias, vai olhar no céu e não vê nada. O céu está limpo, está claro. Aber der Jünger, der Diener von Elia, sieht zum Himmel und sieht absolut gar nichts. Der Himmel ist ganz klar. Mas apesar de Elias não de ter respostas negativas em relação àquilo que ele estava esperando que acontecesse, Aber wenn auch Elia negative Antworten bekommt, apesar de não ter nenhum sinal de que poderia vir a chuva, obwohl es keine Zeichen gibt, dass wirklich Regen kommen würde, o texto diz que Elias não desiste de mandar o seu discípulo ir olhar para ver se alguma mudança estava acontecendo. trotzdem gibt Elia nicht auf und schickt seinen Diener immer wieder los, um zu schauen. Talvez esse seja o sentimento que você esteja vivendo nesses dias com Deus. Vielleicht ist das gerade ein Gefühl, das du jetzt mit Gott erlebst. Você olha para o seu casamento, você não vê nenhum sinal de mudança naquilo que você gostaria. Du schaust auf deine Ehe und du siehst absolut kein Zeichen von Veränderung. Você olha para o seu trabalho e você não vê nenhuma mudança acontecendo, nenhum sinal de mudança acontecendo em relação àquilo que você gostaria. Du schaust auf deine Arbeit und du siehst
keine Veränderung in dem, was du gerne haben möchtest. Talvez dentro dos planos e dos sonhos que você tem, você olha e você não consegue enxergar nenhum sinal de mudança. In den Plänen und in den Träumen, die du hast, kannst du vielleicht auch keine Veränderungen sehen. E isso parece que gera um desânimo. Und da kommt es leicht zu einer E Entmutigung. você fala, poxa, nada está Du acontecendo. sagst, es passiert einfach nichts. Eu tenho ouvido muita gente falar, olha, não tem nada de novo acontecendo. Ich höre viele Leute sagen, es gibt nichts Neues, was passiert. Veja que no mundo material nada tinha acontecido. Schaut mal, bei uns in diesem Text, in der materiellen Welt, ist wirklich nichts passiert. Mas no mundo espiritual, para Elias, já estava acontecendo o mover de Deus. Aber in der geistlichen Welt war schon eine Bewegung Gottes für den O que eu Elias. queria dizer para você Und so möchte ich dir sagen, é que talvez no mundo material você não está vendo nada acontecer. vielleicht kannst du in der materiellen Welt wirklich noch nicht sehen. Mas pode ser que no mundo espiritual Deus já esteja começando a mover as coisas na tua vida. Aber es kann sein, dass in der geistlichen Welt Gott schon etwas in Bewegung gesetzt hat. Por isso que você precisa continuar perseverando. Deshalb ist es wichtig, dass du weiterhin ausharrst. Eu fiquei pensando que aquele jovem já estava cansado de voltar para Elias e dizer, não mudou nada. Ich stelle mir mal vor, dass dieser Jünger zu Elia zurückgekommen ist, immer wieder und gesagt hat, es hat sich gar nichts verändert. Sabe quando você acorda aquele dia claro, azul, o céu azul, e você fala assim, com um sol muito forte. Weißt du, dieser Tag, wo du aufwachst und der Himmel ist wirklich ganz klar und die Sonne scheint ganz stark. A gente não imagina que é possível mudar Dann isso. denkt man nicht, dass sich irgendwas ändern wird. Mas quando Deus está movendo as coisas, Aber wenn Gott die Dinge bewegt, tudo pode acontecer. kann alles passieren. Portanto, o que eu queria dizer para você, não desiste de perseverar. So möchte ich dir sagen, dass du nicht aufgeben sollst. Porque pode ser que você não está vendo com seus olhos humanos a Es mudança. kann sein, dass du mit deinen menschlichen Augen keine Veränderung siehst. Mas no mundo espiritual, Deus já começou a fazer as coisas Aber in der acontecerem. geistlichen Welt hat Gott schon zu arbeiten begonnen. Sobre a perseverança, Über das Ausharren eu queria dizer para você que muitas vezes Deus permite que as coisas na nossa vida não aconteçam no tempo que a gente espera. Über das Ausharren möchte ich sagen, dass Gott es manchmal zulässt, dass etwas nicht gleich passiert. Porque Deus está querendo nos levar para um patamar mais alto do nosso relacionamento com Ele. Denn Gott möchte uns noch viel tiefer in eine Beziehung mit ihm führen. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 4, ele diz que a perseverança produz esperança. In Römer 5, Vers 4 steht, dass das Ausharren Erfahrung bringt. Então, talvez você está falando assim, poxa, mas eu estou perseverando há tanto tempo e nada acontece. Vielleicht sagst du gerade, boah, ich harre schon so lange aus, aber nichts geschieht. Mas na verdade você não está percebendo, mas Deus está te levando para um patamar mais alto. Du kannst es nicht sehen, aber Gott bringt dich höher zu ihm. Então Ele está te levando para que você possa ser trabalhado, para que você possa crescer na sua vida espiritual. Arbeitet an dir und du wächst geistlich. Te levar a uma autoridade espiritual. Und arbeitet an einer geistlichen Autorität. Bom, e em terceiro e último lugar, para a gente concluir, Und als dritten Punkt und das Ende, se você quiser viver uma grande experiência com Deus, wenn du eine große Erfahrung mit Gott erleben möchtest, você precisa aprender a valorizar as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida. dann musst du beginnen, kleine Dinge wertzuschätzen, die Gott in deinem Leben tut. Olha o que diz o verso 44. Schaut mal bei Vers 44. A sétima vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então Elias disse: Então Elias disse a ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha.
Beim 7. Male meldete er, es ist eine Wolke zu sehen, so klein wie die Hand eines Mannes. Sie kommt gerade herauf aus dem Meer. Da antwortete Elia, geh hin und melde es Ahab. Sage zu ihm, spanne an und fahre hinab, der Regen wird dich sonst überraschen. Verso 45. Vers 45. Dentro em pouco os céus se enegreceram com a nuvem e vento e caiu grande chuva. Und nicht lange darauf verdunkelte sich der Himmel und es wurde schwarz von Gewitterwolken. Dann fiel ein starker Regen. Eu fico pensando como que aquele discípulo de Elias trouxe a notícia dessa pequena nuvem. Ich überlege gerade, wie das gewesen ist, als die Jünger von Elia diese Nachricht gebracht haben von dieser kleinen Wolke. Falou, olha, para dizer que não mudou nada, Naja, um nicht zu sagen, dass gar nichts sich verändert hat, tem uma nuvenzinha pequenininha no meio daquele céu azul todo. da ist eine ganz kleine Wolke auf diesem großen blauen Himmel. E sabe o que Elias disse? Und was sagt Elias darauf? Se preparem, Bereitet euch vor, porque Deus vai mandar grande temporal para poder regar a terra. denn Gott wird einen großen Regen schicken, um die Erde zu bewässern. O grande problema nas nossas experiências com Deus, com a ausência das experiências que a gente tem com Deus, Das große Problem, dass wir keine großen Erfahrungen mit Gott machen, é que nós nunca prestamos atenção nos pequenos sinais que Deus está fazendo na nossa vida. ist, dass wir nicht auf die kleinen Zeichen schauen, die Gott uns schickt. A gente ignora as pequenas coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Wir ignorieren diese kleinen Dinge, die Gott in unserem Leben macht. Por isso a gente não consegue perceber também as grandes coisas que Deus tem feito. Deshalb merken wir auch nicht die großen Dinge, die Gott macht. A Bíblia fala que Davi, né, a gente conhece Davi e Davi ficou conhecido pela sua grande vitória contra o gigante Golias. Ja, die Bibel erzählt uns von David und David wird bekannt wegen seinem großen Sieg über Goliath. E quando o Davi chega para lutar contra o Golias, todo mundo olhou para ele e falou, mas você não tem experiência nenhuma. Als der David kommt, um gegen ihn anzutreten, sagen alle, du hast ja gar keine Erfahrung mit ihm. Que experiência você tem para poder enfrentar um cara desse tão preparado como Golias? Welche Erfahrung kannst du uns aufzeigen, um mit so einem gut vorbereiteten Soldaten wie Goliath zu kämpfen? E sabe o que Davi disse? Und was hat David gesagt? Ele pegou as pequenas experiências que ele havia tido com Deus na batalha. Hat die kleinen Erfahrungen hergenommen, die mit Gott gemacht hat. Ele disse, não, mas eu já matei urso uma vez. Hat gesagt, nein, ich habe schon einen Bären getötet. Outra vez eu já matei leão. Ein anderes Mal war es ein Löwe. E eu fiquei pensando quando o rei Saul ouviu o Davi contar essas histórias. Und ich denke mir, als der König Saul diese Geschichten gehört hatte von David, Ele deve ter pensado, mas Davi, Golias, não é leãozinho nem ursinho. hat sich wahrscheinlich gedacht, David, der Goliath ist nicht ein Bärchen oder ein Löwelein. Então o Davi, ele venceu a grande batalha com Golias porque ele soube valorizar as pequenas conquistas que ele teve na vida dele. David hat den Kampf gewonnen, weil wusste, dass die kleinen Erfahrungen, die mit Gott machte, wertschätzen konnte. Todas as grandes coisas que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida, Alle die großen Dinge, die Gott machen möchte in deinem und in meinem Leben, sempre vai começar com pequenas coisas. beginnen immer klein. Então, preste atenção nas pequenas coisas que Deus tem feito. Pass auf die kleinen Dinge auf, die Gott macht in deinem Coisas que às Leben. vezes você não dá muito valor. Dinge, die du nicht wertschätzt. É esse somatório de pequenas coisas Diese Summe von den kleinen Dingen, que a gente tem vivido com Deus, die wir mit Gott erleben, que vai nos levar a viver grandes experiências com Deus na nossa werden vida. uns dazu führen, dass wir große Erfahrungen mit Gott machen. Ninguém nasce grande. Niemand wird groß geboren. Todos nós chegamos no mundo Wir pequenos, kommen alle klein zur Welt, indefesos, ohne dass wir uns schützen sem können. grandes credibilidades. Niemand glaubt an einen, wenn man geboren wird. Mas com o passar do tempo, Aber mit der Zeit
muitos de nós nos tornamos grandes, werden wir groß. alguém que ninguém imaginou que seríamos capazes de ser quando nós éramos pequenos. Und wir werden zu jemandem, von dem niemand sich gedacht hätte, als wir klein waren, dass wir jetzt so Eu já sind. estou na minha caminhada com Deus há uns 32 anos Ich bin mit Gott schon etwa 32 Jahre unterwegs. e ao longo desses 32 anos de caminhada com Deus, Und auf diesem ganzen Weg, diese ganzen Jahre mit Gott, eu vi que muitas pessoas, eu fui crescendo, fui amadurecendo com Deus e muitos foram ficando para trás. da kann ich sehen, dass viele Leute, die genauso mit mir losgegangen sind auf dem Weg mit Gott, sind E zurückgeblieben. esse crescimento, eu não tenho dúvida que é resultado de guardar as pequenas coisas que Deus ia fazendo na minha vida. Und ich bin mir sicher, dass das Wachstum, das ich erlebt habe, deshalb ist, weil Gott mit mir in kleinen Dingen gearbeitet hat. Então, se você quer ser um grande instrumento de Deus, Wenn du also ein großes Werkzeug Gottes sein möchtest, comece a ser um pequeno instrumento de Deus. beginn damit, dass du ein kleines Werkzeug sein Porque möchtest. através das pequenas coisas, Deus vai nos levar a vivenciar experiências Denn maiores. durch die kleinen Dinge wird uns Gott zu großen Erfahrungen bringen. Que você possa valorizar as pequenas coisas que Deus tem feito Ich na tua wünsche vida. dir, dass du die kleinen Dinge wertschätzen kannst, die Eu Gott in s- deinem Leben tut. Eu olho para algumas pessoas hoje Manche Leute beobachte ich, que estão fazendo algumas coisas que, para o que eu vejo nessas pessoas, parecem ser muito insignificante. não entendi? Eu olho para algumas pessoas que estão fazendo algumas coisas hoje e eu vejo que pelo potencial delas, as coisas que elas fazem hoje é muito insignificante. Ich sehe einige Leute, die ich kenne heute, die Dinge tun, São pequenas die klein sind und nicht sehr bedeutend sind. comparado com o potencial que eu consigo ver Wenn nelas. man es vergleicht mit dem, was sie eigentlich in sich haben. Talvez muitos de nós falamos assim, mas eu estou fazendo isso, eu podia fazer outras coisas. Vielleicht sagen einige von euch, ja, ich mache das hier, aber eigentlich könnte ich was anderes tun. Mas Deus quer trabalhar conosco primeiro nas pequenas coisas. Aber Gott möchte mit uns klein beginnen. Para depois Ele decidir se a gente está pronto para poder viver grandes coisas com Ele. Dann zu entscheiden, wann wir bereit sind und ob wir bereit sind und vorbereitet sind, große Dinge zu O tun. próprio rei Davi, Selbst der König David, quando Samuel foi na casa dele para poder ungí-lo como rei, als Samuel, der Prophet, in sein Haus kam, ihn zum König zu salben, Davi não fazia parte da lista de Samuel. war David gar nicht auf der Liste von Samuel. Afinal de contas, Davi era uma pessoa que cuidava de ovelhas. David war nur jemand, der Schafe hütete. Era um menino sem grande importância. Er war nicht sehr wichtig. Não tinha uma aparência muito de alguém muito forte, de muito que pudesse se pensar que aquele menino poderia ser um rei. Auch sein Körperbau war nicht so stark, dass man sagen könnte, das wird einmal ein König sein. Mas ele fazia parte da lista de Deus. Aber er war ein Teil von der Liste von Gott. E quando a gente faz parte da lista de Deus, Und wenn wir auf der Liste von Gott stehen, ainda que todo mundo se esqueça de nós, wenn auch alle uns vergessen, ainda que a gente tenha que viver muito tempo no anonimato da vida, auch wenn wir lange Zeit anonym leben in unserem Leben, vai chegar uma hora dann wird doch eine Zeit em que kommen, Deus vai nos pinçar do anonimato wo uns Gott herausnimmt aus dieser e Anonymität vai nos colocar no centro da história und uns ins Zentrum der Geschichte para stellen sermos wird, protagonistas dos seus projetos. damit wir Schauspieler sein werden, Hauptdarsteller fast, oder? Protagonista É uma mais pessoa importante. importante. Aham. Hauptdarsteller sein können in der Geschichte. Então, o que eu queria,